Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela sua presença neste webinar. Antes de iniciar, gostaria de apresentar quem é a Fato. Nós somos a empresa de soluções para a gestão de software, onde trabalhamos prioritariamente na dimensão dos resultados e no espaço entre os clientes e os desenvolvedores. Várias pessoas nos perguntam o que desenvolvemos e queremos abordar essas três perguntas que vão direcionar o nosso trabalho. Se a resposta for sim, então a Fato está pronta para te ajudar. Hoje, você está confortável pelo que paga por software? Com a Fato, saiba contestar as estimativas e propostas de fábrica de software e consultoria de maneira assertiva. Novas releases demoram demais, muitos defeitos e as despesas só sobem. Receba software mais cedo e que funcione melhor. Tem dificuldade em explicar o gasto em contratos de software para a sua diretoria ou cliente? Saiba justificar o orçamento com desenvolvimento de soluções de software. Sobre as operações de fábrica de métricas, são 24 profissionais, dos quais 16 são certificados em CFPP, CFPS e SNAP. Temos 42 clientes ativos nos últimos 6 meses, 48 contratos ativos, 30% de não conformidade auditado e 446.100 pontos de função medidos nos últimos 3 anos. Esses aqui são alguns dos nossos clientes atuais e essas são algumas fotos das unidades quando estávamos reunidos antes da pandemia. Para alcançar esses resultados, nos apoiamos em requisitos, em medição de estimativa de software, gestão de fornecedores, certificação e qualidade de software, Analytics and Machine Learning e benchmarking de software. Na palestra de hoje, a gente vai abordar um tema relacionado à medição de estimativas de software. Temos uma solução completa conforme seu orçamento, e ele vai desde o outsourcing, onde você conta com uma estrutura de mais de 20 anos para obter o desempenho máximo em contratos de fábrica de software. Consultoria, trabalhamos com você para melhor entender o seu problema de gestão de software e desenvolver a melhor solução. E treinamento, onde aprenda com profissionais que vivem o cotidiano dos desafios e compartilham como lidam com eles. Neste webinar, não ocupe o termômetro pela febre, queremos atender os seus pedidos e criamos um tutorial para que consigam ver o passo da teoria na prática. Carlos Eduardo conduzirá a palestra do tema e ao final teremos a demonstração com a Priscila, quem é responsável pela feature de resolução de divergências. Agora passo a palavra para Carlos Vasquez, que iniciará com o nosso tema. Olá, Estrela. Olá, pessoal. Obrigado pela sua audiência nesse dia ensolarado de verão. Esses dias, eu estava conversando sobre a atualização do guia do Scrum, né? E a gente percebe que o desenvolvimento ágil, ele chegou num ponto em que as pessoas começam, assim, mesmo os criadores, né, do método, começam a ver uma necessidade de colocar em perspectiva o compromisso da equipe com os objetivos, né? E a gente percebe que, alguns anos atrás, quando a gente falava com os especialistas nesse tema de desenvolvimento ágil, e o que eu não consegui fazer dentro do sprint, né? Não joga para a próxima, né? E esse tipo de lógica, né? Ela acaba promovendo, né, desperdício, né? Por mais que a gente tenha assim, uma visão de confiança nas pessoas, né? Que as pessoas vão produzir. Quando eu trabalho num contexto corporativo,
eu não posso simplesmente confiar ou desconfiar, né? Eu tenho que avaliar riscos que eu posso assumir. Então, a gente percebe que essa preocupação, né, com os objetivos, essa preocupação com esses compromissos de um nível mais alto, começam a se fazer sentir quando a gente percebe os próprios evangelistas, os próprios criadores do Scrum, revendo o manual não, o guia, né? E faz isso de uma forma que é mais relevante, porque o guia, cada vez ele encolhe mais, fica mais sucinto, e esse ponto é um ponto que foi incluído num guia que tem gradativamente encolhido, né? Então, a gente percebe que os aspectos relacionados, não à gerência de projeto, não ao capitão do mato, não a uma visão de projeto tradicional, né? Mas, mesmo numa visão de desenvolvimento continuado, mesmo numa visão de cadência, né? Mesmo numa visão de desenvolvimento contínuo, a gente percebe a importância que esse compromisso com os objetivos eles surgem, né? Esse é um ponto, né? Eu resumiria esse ponto como eu chamo de o retorno ao bom senso, né? Qualquer empreendimento humano que você não tem uma preocupação com eficiência operacional, naturalmente ele caminha para uma menor produtividade, né? A gente percebe isso de maneira empírica, não só em desenvolvimento de sistemas, mas em quase qualquer atividade humana, né? Então, eu chamo esse primeiro ponto de um retorno ao bom senso, né? E eu atribuo muito de algumas percepções que a gente tem hoje sobre medição de software a dois fenômenos, né? Um fenômeno é você usar os métodos de medição funcional de uma maneira equivocada, né? A gente vê se perder horas, se perder, às vezes, dias, se discutindo se um campo deve ou não ser contado para algo que não promove assim, absolutamente diferença nenhuma na medição, né? Eu vejo a pessoa buscar uma precisão em cima de um requisito que não permite essa precisão. Então, a gente percebe, de fato, a medição sendo um ofensor de produtividade. Não estou negando isso. Acontece, né? Mas eu não vejo como isso sendo um problema intrínseco da medição, mas sim de como essa medição está sendo utilizada, né? Então, esse é um ponto. Agora, existem percepções que são equivocadas, né? O cara fala, para eu fazer uma medição, eu tenho que ter uma documentação extensiva, e aí eu não estou sendo lean, né? Eu estou gastando energia com algo que não está agregando na entrega do produto, né? A gente escuta que promove muitos conflitos, se gasta muito tempo resolvendo divergência, e, por fim, a gente escuta que métricas de software, em especial pontos de função, elas só têm utilização no desenvolvimento sequencial, tradicional, né? São comentários que, em última instância, leva à conclusão de que se perde muito tempo com a medição, né? Então, esse webinar ele surgiu quando eu estava trabalhando com a estruturação da divulgação, né, da comunicação do Mesur, né? A gente tem um boletim periódico com as novas features, e esse tema da resolução de divergência surgiu nesse meu radar, né? E aí eu percebi que esse assunto é muito mais amplo do que propriamente a ferramenta. Por outro lado, eu vi que era uma oportunidade assim, excelente da gente atender a uma solicitação das pessoas que participam desses nossos eventos, no sentido
de que fosse algo mais dinâmico, que não fosse só um palestrão, que não fosse só um aulão, né? Mas que a gente tivesse assim, um enfoque mais pragmático e introduzisse, como parte desse evento, também alguma coisa mais, vamos colocar, menos teórica, né? Então, eu achei que era um assunto fantástico para a gente conciliar essas duas coisas. Falar sobre um assunto corrente, um assunto atual, que é essa questão da crítica que a gente vê à medição, né? E apresentar como que uma ferramenta de software ajuda você a lidar de uma maneira mais produtiva com isso, né? Sobre esses 3 itens que a gente comentou, eu vou mergulhar um pouquinho em cada um deles, né? O primeiro é que, para eu fazer uma medição funcional, eu preciso de uma documentação extensiva que vai atrasar as minhas entregas. Ou seja, o único motivo pelo qual eu estou fazendo aquela documentação é para eu poder medir, né? E, portanto, eu estou desperdiçando recursos nessa produção, entre aspas, que, no fundo, não está atrelado a agregar valor para o negócio, mas sim está onerando o processo. Ou seja, é algo assim bastante distante do que se busca com o desenvolvimento Lean, né, com o desenvolvimento observando o que a gente busca hoje em termos de um foco maior na produção, né, e não na administração. Qual é o equívoco desse ponto? Cara, você pode contar pontos de função a partir de uma lista de requisitos, né? Quando eu estava lendo esses slides, tinha alguns pontos que eu queria colocar como um comentário, que é o que está escrito aí com essa fonte diferente aí, né? Essa lista de requisitos não é uma lista de requisitos extremamente detalhado, não é uma lista de requisitos que descreve aspectos de decisões sobre a usabilidade do produto, né? É uma lista de requisitos que está no âmbito da interseção entre o software e o fluxo operacional do processo no qual o software está se inserindo, né? E o fluxo operacional da unidade organizacional onde o software está se inserindo. Então, esse é um assunto, né, tão comum, a falta de você ter tido um investimento nesse, vamos chamar de grooming preliminar do seu backlog, é tão comum que a gente vê até tirinhas dessas nos moldes do Dilbert, né, falando sobre isso, né? Então, essa aqui é daquela vida de programador, né, explorando exatamente essa situação, né? Então, o que acontece? Se você não tem decisões, não vou nem falar documentação, mas se você não tem decisões que estabeleçam uma fronteira em termos de quais são as atividades do teu fluxo operacional que vão estar cobertas naquele produto, cara, você não sabe nem por onde começar. Você desenha uma tela aí, né? É um negócio que promove desperdício, né? Diminui, em última instância, o valor para o cliente, né? E mais grave, você não consegue fazer uma prova de conceito sobre se aquele escopo, em termos de solução, atende à necessidade que motivou aquele desenvolvimento, né? Então, eu vejo isso aí como algo crítico. Crítico, inclusive, para o planejamento das sprints, né? Porque quando eu vou fazer a priorização das minhas sprints, eu vejo isso muito comum, é muito comum. Você começa lá com um monte de atividades de manutenção de dados de referência, de dados de código, né? Quando o que é crítico para você ter um ciclo de experimentação, obter um feedback, e daí ter um aprendizado que permita você chegar a um produto porreta, não são essas tabelas de suporte, é o foco do negócio, são aquelas transações centrais, né? E direto a gente vê a priorização de diversos desenvolvimentos, todas nessa perspectiva. Primeiro eu tenho que ter esses CRUDs aqui para então, cara, dane-se esses CRUDs, coloca
na mão os dados lá dentro, coloca estático, né? Numa primeira onda, você faz desse jeito. Então, a falta de uma lista de requisitos promove prejuízos gravíssimos a todo o desenvolvimento, e a medição, quando você chega, mede isso aí, né? Mede isso aí. Cara, não tem nem como medir, né? O que acontece? Eu não estou criando um obstáculo. Eu, na verdade, estou alertando você para um problema gravíssimo que você, se não fosse a medição, descobriria apenas batendo cabeça quando você tem lá entregas que não andam, né? O backlog vai crescendo, os itens de backlog vão sendo comidos, queimados, porém, você não vê progresso real, você tem a ilusão de progresso, né? Então, a métrica, ela não está sendo um obstáculo, né? Ela está sendo, na verdade, um instrumento de verificação intrínseco ao processo de desenvolvimento, integrado ao processo de desenvolvimento, principalmente quando você tem uma preocupação não da área de engenharia de software, mas da área de governança, para avaliar se você está tendo desperdício, né, naquele desenvolvimento. Então, ainda sobre essa questão aí da documentação extensiva, né, eu acho que é importante a gente falar sobre um processo adicional. Eu já comentei sobre esse processo de refinamento, né, onde uma entrega tem como objetivo não um aceite final, mas sim promover um ciclo de experimentação, daí ter um feedback e, com esse aprendizado, eu chegar num produto de melhor qualidade, né? Então, eu comentei de maneira superficial sobre esse processo, e a forma desse processo é você transformar aqueles requisitos que eu havia citado anteriormente em épicos, histórias, cartões, tarefas. Eu não vou aqui me prender a um formato específico. Por quê? Porque varia demais. A gente vê histórias de usuário sendo usadas para descrever regras de negócio. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Como os requisitos são refinados, né, é algo que cada empresa, cada grupo consegue chegar na melhor solução para eles. Agora, o fato é que eu preciso, ainda que haja uma variabilidade enorme como esses documentos são elaborados, eu preciso, no mínimo, de uma rastreabilidade, um vínculo que me permita relacionar esse elemento à lista de requisitos naquele nível que eu havia comentado anteriormente. Então, esse é um processo que a gente percebe ao longo do desenvolvimento. Um outro processo, que eu não havia comentado, são mudanças externas ao ambiente de desenvolvimento. Então, inicialmente, eu tinha um determinado grupo de usuários. Agora, esse desenvolvimento agregou outros usuários de outras áreas, com outras necessidades. Ou então, se percebeu que estava sendo muito ambicioso e agora eu quero um escopo mais reduzido, né? Eu quero, pelo contrário, eu quero um menor escopo de produto. Então, nós usamos aqui nessa apresentação cores diferentes, indicando esses diferentes processos. Os amarelos estão representando o quê? O refinamento de requisitos, ainda com poucas facetas, com pouco detalhamento, que, conforme você evolui no desenvolvimento, você vai obtendo um melhor refinamento, uma coisa mais redonda, né? Então, você coloca lá o quadrado, transformando no círculo ao longo do seu desenvolvimento. E outro é o que está no vermelho, no azul, são o escopo que está sendo agregado, né, o escopo que está sendo modificado aí ao longo do desenvolvimento. Se você não tem essa segregação, né, observa que o desenvolvimento tem que acomodar ambos os processos. Em última instância, o que eu quero é agregar valor para o negócio. Eu quero entregar valor para o negócio. Agora, se você não diferencia o que é esse refinamento do que é uma mudança de escopo externo, você, mais uma vez, vai estar promovendo o quê? Desperdício. Porque o que promove, né, você não ter essa segregação
é você ter a multiplicação dos cards. Você tinha lá um card, não consegui fazer isso nessa sprint, agora eu tenho um outro card. Não consegui fazer nessa sprint, eu tenho outro card. Não consegui fazer isso, eu tenho outro card. E no fundo, eu não estou multiplicando produto, eu estou multiplicando esforço, né? E se eu não tenho essa rastreabilidade, se eu não tenho esse vínculo, né, eu estou promovendo desperdício, né? Então, mais uma vez, não é a medição em si que está exigindo esse vínculo. O que está exigindo esse vínculo é um esforço de gestão para que você não promova o desperdício, né? O simples fato de existir isso, mesmo que ninguém esteja olhando, já é algo que inibe desperdício. Estejam seguros disso. E, como eu falei, essa preocupação com desperdício hoje já começa a se sensibilizar, inclusive aqueles evangelistas que criaram o Scrum, né? Então, é algo que está longe de ser objeto aí da gente não pensar sobre isso, pelo menos, né? Então, esses dois temas aí que eu comentei se referem à questão de se exigir uma documentação extensiva. Cara, você consegue esses dois objetivos mesmo que você não tenha uma documentação extensiva, né? No Gira, você mantendo uma tag ou colocando uma tarefa relacionada, você já consegue fazer isso de uma forma simples, né? Outro ponto que a gente vê aí como sendo um falso pilar de que a medição é algo que onere o teu desenvolvimento, é de que você só pode usar pontos de função para desenvolvimento sequencial, né? Onde é que está a origem desse meme, né? Onde é que está a origem dessa percepção? Métrica está muito associada à estimativa, né? O pessoal, quando fala de pontos de função, está muito acostumado a relacionar quase como uma equivalência ponto de função à estimativa, né? Quando eu penso em estimativa no âmbito de um sprint, cara, para que eu vou estimar um trabalho de 2 semanas? Daqui a 2 semanas está pronto. Não preciso estimar um trabalho de 2 semanas. Pelo menos num nível mais alto, ligado à governança, né? Quanto mais usar ponto de função para você estimar um trabalho de 2 semanas. De fato, isso aí é inútil. É desperdício. Agora, você fazer uma medição para você avaliar o desempenho, para você planejar o desempenho, para você fazer uma avaliação das features no roadmap do seu produto, é outra história completamente diferente, né? Então, no desenvolvimento sequencial, de fato, ponto de função, estimativas fazem todo sentido. Agora, não é porque no desenvolvimento ágil você não tenha necessidade dessas estimativas, e eu particularmente acho que não tem, na maioria dos casos, isso não implica que eu não tenha um uso para a medição na avaliação do desempenho, né? Então, eu atribuo a esse discurso, né, de que ponto de função não funciona no desenvolvimento ágil a essa associação de medição com estimativa, né? Que a estimativa é um caso de uso da medição, não é o único. Então, você pode medir pontos de função, você pode medir snap, até para um cartão, né? Até para uma história, desde que seu objetivo seja avaliar esse desempenho global, né? Obviamente que usar pontos de função para estimar o esforço de um cartão é uma loucura, é coisa totalmente desconexa de resultado, né? É um negócio que não deveria ser feito. Então, o que acontece? Você mede baseado em aspectos internos, né? Ou então não mede, você perde poder de contestação, né? Então, por exemplo, story points. Quem é que fabrica story points? É o desenvolvedor que fabrica story points. Número de cartões. Cara, é o desenvolvedor que fabrica os cartões.
points. Número de histórias, é o desenvolvedor que fabrica histórias, né? Então, quando eu trabalho com esse tipo de métrica, story points, número de cartões, número de histórias, você, cliente, não tem como contestar se você está tendo uma baixa produtividade, se você está tendo desperdício, se você está deixando de agregar valor para o negócio, né? Em última instância, você não alinha o comprometimento dos desenvolvedores com esses seus objetivos, que hoje, né, a partir de novembro de 2020, está lá gravado como parte do guia do Scrum, né? Então, como consequência, o que nós vínhamos falando há uma década sobre a importância da medição, mesmo no desenvolvimento ágil, hoje é reconhecido, inclusive, pelos criadores aí do guia, né? Então, você promove desperdício, você diminui a transparência, e, em última instância, você diminui o valor para o cliente, né? Então, o terceiro ponto que a gente tinha comentado o primeiro foi a documentação, né, o excesso de documentação. O segundo foi a questão de que só funciona no desenvolvimento sequencial. Espero que eu tenha esclarecido para os senhores que há uma confusão entre estimativa e medição, e que não é porque a estimativa não se aplica que a medição não se aplica, porque eu tenho diferentes propósitos. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto é que se perde muito tempo em divergência, né? Então, quando a gente fala de uma métrica interna, né, por exemplo, a análise estática de código, contagem de outros itens de configuração, normalmente você tem isso de forma automática, né? O SonarQube, por exemplo, que produz relatórios sobre isso. A gente tem alguns webinars falando aí sobre o SonarQube. Você tem medições com pouca margem para divergência, mas ainda assim surgem divergências, né? Apesar de você ter uma medição baseada em objetos bastante concretos que exigem zero de interpretação, né? Então, você tem divergências, normalmente, quanto à interpretação dessas regras de contagem. O que é uma linha de código? Isso aí é objeto de discussão. E o escopo, né, da sua aplicabilidade, né? Eu vou fazer essa inspeção da arquitetura ou vou fazer essa inspeção só do software que está sendo desenvolvido, né? Então, as divergências, elas ocorrem também nesse espectro da medição interna. Agora, na medição externa, né, a gente trabalha com representações imperfeitas, né, e com um maior nível de abstração. Isso não é intrinsecamente um problema, principalmente quando a gente trabalha com desenvolvimento ágil, né? É natural que a gente surja essas divergências na medição. Agora, a gente tem que ver isso como uma oportunidade para a gente melhorar o nosso produto de software, e não como um overhead, desde que nós monitoremos a frequência e a natureza dessas divergências, né? Por quê? Esse monitoramento pode nos levar para quê? Para melhor alinhar a análise e gestão de requisitos, as práticas de análise e gestão de requisitos, como eu trabalho no Gira, como eu coloco as coisas no Confluence, alinhar esses itens com os objetivos daquele desenvolvimento, né? Será que a minha gestão de requisitos ela está alinhada a esses objetivos do desenvolvimento? Então, a medição, ela acaba sendo o quê? Observe que não é o resultado da medição. As divergências que surgem da medição são um indicativo de que eu tenho um problema, que eu tenho uma oportunidade que se refere à análise e gestão de requisitos, né? A gente, muitas vezes, concebe um esquema de medição que, em tese, está muito legal. Só que, quando a gente põe a roda para girar, a gente percebe que aquele esquema de medição não está legal. Então, por exemplo, digamos, né, que eu começo a fazer uma medição no nível de histórias, né? E aí eu percebo que fazer aquela medição no nível de história me traz um custo de medição muito alto e um benefício que seria o mesmo obtido se a minha medição fosse feita num nível global, no plano de uma release, por exemplo, um plano mais alto, né?
Então, as divergências, elas acabam nos motivando a refletir sobre as decisões que nós tomamos sobre o esquema de medição. E, por fim, nos permite identificar práticas equivocadas de medição, né? E uma vez que a gente monitore essas divergências, a gente acaba criando aprendizado, acaba criando oportunidades para usar melhor o próprio método, né, de medição que a gente está usando. Então, eu começo esses 3 subitens, né, a partir do último, né, que é você corrigir práticas de medição. Em resumo, é você não saber contar, você não saber medir, né? É você querer contar cada tabela como sendo um arquivo lógico, querer medir cada elemento da arquitetura, né? Cada web service que você faz, querer medir como uma funcionalidade, querer medir o back-end, o front-end de maneira independente. Então, esse primeiro item de divergência, ele está dando uma oportunidade para a gente falar, olha, você está gastando esforço demais aí nessa medição, você está medindo coisas que não eram nem para ser medidas, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é você melhor alinhar a análise e gestão de requisitos aos seus objetivos, né? Observe o seguinte, cara, você quebrar uma história em partes não tem problema nenhum. Story splitting, né? Lá no nosso livro de engenharia de requisitos fala até sobre boas práticas para você fazer esse story splitting. Só que o que a gente observa? O cara faz um story splitting voltado para algo que ele consiga entregar, e não voltado com algum resultado que ele possa demonstrar. O foco de uma história tem que ser uma demonstração, né? Tem que ser algo que você consegue demonstrar para o cliente. Então, volta e meia, a gente vê histórias de usuário que, no fundo, são tasks, no fundo, são atividades, né? Não representam um cenário. E aí, você, ao fazer isso, o que você está promovendo? O sujeito barriga, aí entrega algo que ele poderia até entregar mais, aí coloca uma história derivada, né, para a próxima, depois uma outra história derivada, depois uma outra história derivada, e vai fazendo isso aí indefinidamente, né? Não estou falando que um profissional assim, com compromisso, né, faça isso. Mas observa, o próprio criador do guia sentiu a necessidade de colocar no guia a importância desse compromisso do desenvolvedor com os objetivos do produto, com os objetivos da sprint. Se ele sentiu essa necessidade, cara, é porque não falar sobre isso é algo que está promovendo um problema, né? E a métrica simplesmente está fazendo o quê? Expondo esse problema antes de que ele seria exposto normalmente. A gente vem falando isso há 10 anos, a FACS tem falado sobre a importância do monitoramento desses objetivos. Há 10 anos a gente tem falado sobre isso. E precisou 10 anos para ele ser incorporado no guia do Scrum, né? Então, se análise... Isso no desenvolvimento ágil, né? Agora, no desenvolvimento tradicional, então, nem se fala, né? Nem se fala. O desenvolvimento tradicional ele é voltado para a previsibilidade, né? Então, aí, mais do que nunca, eu preciso ter um cuidado maior com essa questão da gestão de requisitos. Então, a medição, ela serve de um diagnóstico, um instrumento de verificação para você avaliar se você consegue, de maneira objetiva, avaliar se esses objetivos estão sendo alcançados, né? E, por fim, a questão do alinhamento da medição, das práticas de medição, a esses casos concretos, né? Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando numa avaliação de desempenho baseado em estágios iniciais. E esse é o interesse, né? Eu não quero fazer uma avaliação de desempenho considerando todos os refinamentos do produto final. Eu quero fazer uma avaliação que possa ser utilizada num nível mais alto, né? E que eu possa fazer com aproximação, fazer uma avaliação de aproximação de tamanho. Essa é uma decisão, né? E se eu fizer uma medição, né, uma aproximação sobre esse paradigma, obviamente, eu vou chegar num resultado diferente do resultado feito numa medição, né? Então,
casos concretos de medição podem apontar para ruídos nesse sentido, né? Eu entreguei muito mais do que eu estimei, né? Tudo bem, mas parte do que eu quero avaliar como cliente é a sua condição de me entregar uma visão de solução mais cedo. Um desejo legítimo, né? Então, é importante a gente ter o escopo da medição, o momento que eu estou fazendo a medição, né, a referência para a medição, na hora que eu vou avaliar essas divergências. Então, a divergência, ela está o quê? Ela está expondo a necessidade de você fazer esse alinhamento, ou mesmo mudar, né? Mudar, não está funcionando. Eu estou tendo muita situação onde a mudança não é consequência de um refinamento, a mudança é consequência de dinâmicas, né, externas ao ambiente de desenvolvimento, e não está coerente eu ter o desempenho avaliado dessa forma que você está falando. Então, a divergência surge como um momento onde você consegue repensar e reavaliar esses critérios aí que você utilizou para a medição, né? Então, isso aqui encerra a exploração dos 3 pontos que eu citei, né? Muita documentação, só pode usar em desenvolvimento sequencial, e muita documentação só pode usar em momentos... Ih, rapaz, estou ruim de memória. Eram 3 coisas aqui. Muita documentação, só pode usar em desenvolvimento sequencial, e a resolução de conflito gasta muito tempo, né? Esses três pontos. Então, para fechar, o que eu posso falar aqui? Que a resolução de divergência, se você fizer um monitoramento, né, adequado, se você aproveitar esse rito da resolução de divergência, né, não como uma sobrecarga, mas para você identificar oportunidades de melhoria na gestão de requisitos, para você identificar problemas na sistemática de medição, para você identificar necessidades de correção técnica, né, de medição, você consegue, em última instância, melhores produtos, né? A divergência que eu tenho, né, a partir de medições externas, não torna esse tipo de métrica externa pior do que medições internas, né? Como eu espero ter argumentado aqui para vocês, seria como a gente culpar o termômetro pela febre. A gestão de software, ela deveria considerar ambas, tanto as métricas internas quanto as métricas externas, não uma alternativa à outra. Cada uma cumpre um propósito diferente, abordando diferentes eixos da medição, né? Por exemplo, as métricas de um Sonar Cube estão relacionadas à qualidade interna do produto, né? Que é algo que tem que ser monitorado. Já uma medição funcional avalia o quê? Ela avalia a funcionalidade de mais alto nível que está sendo entregue em novas features daquele produto, né? Então, são eixos diferentes que exigem métricas diferentes, né? E, por fim, né, eu deixei por último o que eu acho mais importante, né? Eu, nos últimos tempos, eu não tenho tido mais tempo de deslocamento. Eu costumava gastar semanas dentro de um avião, se somasse as horas que eu passava dentro de um avião, né? Apesar de muitas pessoas acharem que a pandemia acabou, a gente está na mesma situação que a gente estava um ano atrás, né? Não mudou nada, não mudou nada. A vacinação não começou, né? Então, lá na FATO, está todo mundo trabalhando em home office e vai continuar desse jeito enquanto não tiver vacina, simples assim, né? Apesar, o que está assim, dificultando eu manter a sanidade é olhar o jornal, olhar a internet, todo mundo na praia. Aqui no meu vizinho, da meia-noite começa festa
fica 20 carros na frente da casa dele, né? Então, eu tenho arrumado assim, algumas coisas para manter minha sanidade, né, no meu tempo livre. Uma coisa que eu comecei a brincar é o Home Assistant, né? Aqui em casa eu tinha automação residencial aqui em casa, que usava uma solução da Cenário. E tinha um desenvolvedor ali que fazia a coisa, né? Mas era uma solução hermética, eu não podia mexer, qualquer coisa que eu quisesse diferente, eu tinha que pedir para o cara fazer. E com esse Home Assistant, eu comecei a eu mesmo fazer as coisas. Cara, se comparar hoje a minha automação residencial com a que o cara fez, a minha está muito melhor, muito melhor. Porque eu estou dentro daquele processo. Né? Então, a métrica, ela é uma oportunidade de quem está desenvolvendo ter uma visão de mais alto nível do fluxo operacional do negócio, onde aquele produto de software se insere. Né? Ele deixa de ter uma visão de desenvolvedor, né? E ele passa a ter uma visão mais próxima de um verdadeiro Product Owner. Então, a medição, a resolução de divergência, em última instância, ela está vinculada a uma, se for bem feita, né? Ela está vinculada a uma discussão sobre como o desenvolvimento, como aquele produto de software se insere no fluxo operacional do negócio do cliente. Quando eu falo fluxo operacional, eu me refiro ao jeito como o cliente trabalha, né? Então, essas divergências, elas são, na verdade, uma grande oportunidade da equipe de desenvolvimento ter uma maior visibilidade sobre como aquele produto funciona, né? Numa visão de negócio de mais alto nível. Não está se discutindo só a tela, não está se discutindo só a navegação. Né? Isso é uma coisa que eu vejo que falta por demais, principalmente nos desenvolvedores que estão entrando no mercado por agora. Né? A necessidade de ter uma visão que transcende a tela, entender como que aquele negócio vai se beneficiar daquele produto. E a medição é um instrumento para isso. Né? Então, essas reflexões que eu fiz aqui com vocês agora, no fundo, foi resultado de pensar, né, como que eu comunico para o público sobre o Mesur, que é a ferramenta que a gente utiliza no nosso escritório de métricas. Né? Aí eu conversei com o Gustavo, é o nosso diretor de operações, eu falei, Gustavo, olha, eu gostaria de alguém, né, na minha cabeça eu achei que ia ser ele, falasse para o público, nos nossos webinars, sobre como funciona o esquema de resolução de divergência na nossa ferramenta. Né? E ele falou, Cadu, olha só, quem foi que fez isso funcionar em diversos clientes foi a Priscila. Priscila é que foi a pessoa que viabilizou a utilização da resolução de divergência em vários clientes. Quando eu falo fez funcionar, ela conseguiu colher requisitos, ela conseguiu colher melhorias, ela conseguiu fornecer à equipe de desenvolvimento os insumos para que eles pudessem incorporar isso ao produto. Né? Então, eu queria passar a palavra aqui para a Priscila, para ela apresentar para os senhores como é que o Mesur trata esses pontos. Né? Quem quiser experimentar o Mesur, nessa thread aqui do chat, eu já coloquei um link onde a própria pessoa se cadastra e pode brincar numa caixinha de areia com a ferramenta. Né? Antes de passar a palavra para o Mesur, sobre essa exposição, né, sobre essas reflexões que eu compartilhei com vocês aqui, vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de colocar? Algum ponto que vocês discordem de mim, que vocês gostariam de argumentar? Né? Só antes da gente entrar nessa parte do tutorial. Beleza. Então, eu passo a palavra aí para a Pri, para ela entrar no Mesur.
Obrigada, Carlos. Pessoal, boa tarde. Vocês estão vendo a minha tela e conseguem me ouvir bem? Joia. Vocês estão vendo a tela do Mesu, né? Beleza. Bom, como o Cadu, né? Agora é uma demonstração na prática de tudo que o Cadu explanou. E essa é a tela inicial, mas antes da gente entrar, de fato, na operação, né, de como que a gente faz a divergência, eu queria explicar para vocês um pouco do o que é o Mesu, na verdade, né? É uma ferramenta nossa aqui da Fato. Então, a nossa equipe de métricas utiliza essa ferramenta no dia a dia de contagem ou contestação, né? Então, é muito comum na nossa operação aqui a gente utilizar a ferramenta e eu acho que é interessante compartilhar com vocês o que a gente tem de melhor, né? Bom, aqui no Meso a gente tem 4 perfis, tá? Que é o perfil de visualizador, o perfil de gestor, analista e aferidor. Para esse processo de divergência, a gente só utiliza o perfil de aferidor e analista ou gestor, que eles conseguem fazer a mesma atividade aqui dentro. Bom, aqui no menu medição, não sei se a minha tela está pequena ou se o zoom tá ok para vocês, qualquer coisa vocês me sinalizam aqui no chat que eu vejo na outra tela. No menu medição, com o perfil de aferidora, tá? Eu estou aqui com o perfil de aferidora. Eu posso, quando acesso essa tela, eu vejo a listagem de medições. Aqui a gente tem só um exemplo, vou ordenar aqui para ficar melhor. Aqui a gente tem alguns exemplos de medições que foram criadas pelo perfil de analista ou pelo perfil do gestor. E as medições, elas podem ter diversos status aqui dentro, né? Então, a gente pode ter uma medição justificada. O que significa justificada? É quando o analista, o aferidor já começou, já avaliou, né? Já fez análise de divergência, o analista já respondeu e devolveu novamente para o aferidor poder verificar o retorno, né, do analista. Divergente, quando uma medição, o aferidor já concluiu a análise e ela está em divergência e precisa de alguma ação do analista. Convergida, quando não tem algo, não precisa, né, mais discutir sobre nada, já está ok. Aferir com interrogação e sem interrogação. Com interrogação é porque o aferidor já começou a análise de divergência, porém ele ainda não avaliou nenhum item da medição, nenhuma funcionalidade, não deu nenhum parecer. Então, ela fica com esse status como uma interrogação para sinalizar ao analista que já teve uma análise de divergência que foi iniciada pelo aferidor. E a aferir está aqui na fila do aferidor, né? Como exemplo, eu vou pegar essa aqui que está na fila, e aí, quando eu seleciono a medição, eu consigo ver, criei aqui um CRUD bem simples, só para a gente exemplificar aqui no webinar. Eu consigo ver quais foram os elementos que o analista colocou na medição, né? Bem como os tipos, né? O fator de impacto, os tipos de dados, arquivos lógicos, a complexidade, o valor, referência. E aqui eu posso selecionar outras colunas também. Bom, eu, como aferidora, quero iniciar um processo de divergência, né? Como que eu faço isso aqui dentro? Existe esse botão de análise de divergência que eu posso acionar e o Mesu me apresenta a informação de que, pergunta, né? Se eu quero começar, de fato, uma análise de divergência ou não. Feito isso, ele replica a contagem do analista, sem mover na origem, né, sem alterar nada na origem, e a partir daqui, então, eu posso exercer algumas ações sobre esses elementos. O que eu, como aferidora, posso fazer? Eu posso convergir as funcionalidades sem precisar justificar, eu estou completamente de acordo com o que o analista fez. Eu posso justificar a divergência, né? O que seria justificar? Eu inserir o porquê que eu não concordo, o porquê que essa funcionalidade de alguma forma está incorreta. Posso editar a aferição, essa edição acontece no outro ciclo, no caso seria para aquela medição que já está justificada, né? Que eu posso vir aqui e justificar a aferição, editar a aferição, ou eu posso inserir algum item que não foi medido também pelo analista. Eu acredito que o analista deveria ter contado alguma função, porém não contou. Então, eu posso sugerir que essa funcionalidade seja incluída na medição. Então, eu vou simular aqui uma conversão imediata. Eu posso selecionar múltiplas funcionalidades e marcar para convergir sem justificativa. Feito isso, o Mesu atualiza a tela, né? Então, aqui fica já com o status de convergido e eu não preciso mais
debater ou falar nada com o analista, porque eu estou de acordo. Posso também, caso eu olhe essa função, analise o documento e vejo que não, existe algo incorreto, não é uma entrada, seria um outro tipo, ou qualquer informação que esteja incorreta, eu posso selecionar essa funcionalidade e vir aqui em justificar a divergência. Quando eu clico, o Mesu apresenta essa tela, e aí eu posso dizer se o item não deve ser medido, então eu falo para ele que esse item não precisa estar na medição, não faz parte do escopo, ou se tem alguma informação que está faltando e eu preciso de mais insumos ou alguns elementos que me impedem de convergir. Posso também dizer que eu estou de acordo ou que eu não estou de acordo com o tipo da função. Aqui no caso de marcar uma entrada, vou colocar aqui uma consulta. E aí eu posso dizer que estou de acordo com o fator de impacto ou não. Os tipos de dados, né, os TDs, eu posso dizer que eu quero utilizar por faixa de valores, ou posso sinalizar um valor exato. Aqui, no caso, eu vou sinalizar por faixa de valor, para a gente poder ver melhor. Então, eu posso dizer que eu não estou de acordo com o detalhamento, e da mesma forma com os arquivos lógicos, né? Então, eu insiro aqui uma justificativa obrigatória, tá? E salvo a informação, que é na justificativa que eu vou explicar para o analista por que eu não estou concordando. Feito isso, o Mesu atualiza e essa funcionalidade que eu acabei de avaliar fica com o status de divergido. As demais eu vou convergir, só para a gente seguir. Bom, beleza. Aí aqui eu posso, como eu falei, né, o editar a aferição para o próximo ciclo de divergência, quando o aferidor faz a sua segunda análise, a sua segunda aferição. E eu posso também inserir um item que não foi medido. Então, vou colocar aqui um nome de teste, o nome de alguma funcionalidade que eu acredito que não foi mensurada e deveria ter sido. Posso utilizar por faixa ou exato e coloco aqui a justificativa do porquê que eu acredito que essa funcionalidade tem que ser contada, em base em qual insumo, e eu explico para o analista. Aqui é o momento de alinhar os pontos. E aí o Mesu insere isso na minha medição. Se eu voltar aqui, eu consigo ver a medição do analista e vocês vão ver que não tem aqui o item que eu sugeri, porque essa é a contagem original e todas as mudanças que eu fiz aqui ficam para minha contagem como aferidora. A minha contagem, né? Minha análise. Bom, eu posso aqui notificar o analista quando eu termino, encerro o meu processo. Eu posso clicar nesse botão e quando eu clico, eu envio o e-mail para o analista ou para o gestor, né? Para um dos dois perfis. Tanto o analista como o gestor podem criar uma medição aqui dentro. Então, eu informo o analista ou o gestor responsável pela contagem que eu já encerrei o meu trabalho de aferição. Então, todos os perfis, como analista e gestor, vão receber essa notificação. Posso também gerar um relatório de divergências, porque eu quero ter um histórico, preciso guardar em algum outro repositório ou um sistema externo. Então, eu posso extrair essa informação do Mesu, e só um minuto que está carregando. Abriu aqui do outro lado. Posso extrair essa informação do Mesu, e eu tenho aqui os dados da medição, a situação geral, né, global da minha medição, a data que aconteceu, o início e fim da aferição, os valores iniciais, que é referente àquela contagem do analista, e os valores em ponto de função que foram já aferidos. E aqui a gente tem a variação, o percentual de divergência que ainda resta. Ao longo do relatório, a gente pode ver também uma tabela, onde a gente tem as informações de quantos itens, né, quantas funcionalidades foram medidas pelo analista, quantas foram o aferidor que sugeriu. Isso é uma informação bem relevante, até para você ver a qualidade, né, do seu time. Eu tenho aqui também a possibilidade de ver pelos status de aferição, né? Qual é o status de cada função. Então, aqui no caso, eu tenho 5 funcionalidades que já foram convergidas e tenho 2 em aberto ainda que estão sendo debatidas. E aí eu posso ver o que está sendo tratado em cada uma delas. Aqui, por exemplo, a função de alterar, eu consigo ver que no dia 26, a Priscila, como gestora, criou essa medição, e a Priscila, aferidora, veio aqui e discordou e colocou o porquê que ela está discordando deste item, né? O que ela sugere e por quê. Aqui nos itens convergidos,
eu consigo ver também todo o histórico. Então, quando a gente converge um elemento, uma funcionalidade, a gente não perde histórico, fica tudo registrado. E os itens não medidos, eu posso ver aqui também aquele 1, né, que tem aqui em cima, um sugerido pela aferidora, eu posso ver o que ele sugeriu e por que ele sugeriu essa informação. Bom, o processo é muito simples. Aqui também a gente consegue visualizar a questão dos pontos de função e o percentual que ainda resta de divergência. Deixa eu voltar aqui. Consigo visualizar, consigo ver quais são os valores, né, o valor final da minha contagem, que eu acredito que esteja correto, e posso passar a bola para o analista ou para o gestor para ele poder analisar. Nesse menu, e assim, terminou o processo de divergência, fiz aqui com vocês em 15 minutos uma análise, obviamente sem olhar documento nem nada, mas é uma análise bem simples, tendo a função de convergir vários elementos de uma vez só, isso é muito bom também. No menu aqui do dashboard, a gente pode ver, tem uma visão mais geral, né? Por sistemas, posso fazer um filtro por sistemas, posso então ver também a quantidade de itens que foram justificados, a quantidade de medições, quantidade de medições que foram justificadas, quantidade de medições que estão em inferição, a quantidade de medições que ainda aguardam, né? Uma ação do aferidor, e a quantidade de medições que já foram aferidas. Então, eu posso ver a quantidade, quais foram as medições, se eu acessar aqui, por exemplo, eu consigo ver a medição, né? E aqui com o meu perfil, eu vejo aqui a medição que eu acabei de fazer todo o processo, né? Então, o dashboard é um meio da gente também acessar as medições, também, né? Além do menu aqui de medição, a gente pode acessar pelo dashboard. E, gente, é simples, é isso, a gente não tem muito mistério. O foco aqui é mais mostrar como que a gente, como aferidora, né, a gente faz esse trabalho de análise de divergência. A parte do analista aí é um outro contexto, mas é um processo simples, a gente não tem aquele retrabalho administrativo de ter vários documentos, vários Words, né, às vezes versionados com diversas discussões, ou várias versões de planilha que às vezes acaba se perdendo em troca de e-mails. Então, a gente tem tudo aqui em um único lugar. A possibilidade de você notificar um usuário já evita que você tenha a necessidade de ir no seu correio eletrônico extrair a medição daqui, que também tem essa função, né? Extrair a medição. Já impede, já evita, né? Que você envie vários e-mails e fique essa troca de vários e-mails e tudo mais. Então, a gente tem aqui tudo no Mesu concentrado, e eu acredito que, para a nossa equipe, por exemplo, foi um ganho, assim, extremo de produtividade. A gente cortou essas atividades administrativas que, às vezes, consumiam muito o nosso tempo, e a gente consegue focar no que realmente vem dar resultado, né? Que é a análise técnica, poder tratar com o analista diretamente, poder explicar o porquê das coisas, e é isso. Eu vi que vocês colocaram aqui no chat algumas dúvidas. Deixa eu ver se tem aqui o Edilson. Entendi que o analista não precisa aguardar o aferidor concluir toda a revisão antes de começar a responder os apontamentos já cadastrados. Edilson, isso. Atualmente, a gente não tem esse bloqueio aqui, mas não é uma prática muito boa, porque você pode ter alguns contratos que precisam medir SLA, e aí eu preciso saber em qual momento está com o aferidor, em qual momento está com o analista, então não é muito aconselhável, né, a gente fazer isso. Então, a gente se baseia, assim, nas notificações atualmente, aqui estou explicando o nosso dia a dia, né? A gente se baseia nas notificações que o Mesu envia. Então, a partir do momento que eu notifiquei, o analista pode, então, pegar a ação para ele e poder executar. Mas isso já é um requisito, né, de deixar os ciclos marcadinhos certinhos, que já está aí na fila para o Mesu. Isso, já te respondi aqui. Priscila, sobre os itens não mensuráveis e as etapas de medição são complementares ao FIPUG, como estão nesses processos? Bom, os elementos, os itens não mensuráveis, quem faz todo o cadastro na base, aqui eu não tenho o acesso posso até acessar, mas é o gestor que faz toda essa configuração inicial. Eu aqui, como aferidora, eu posso olhar, mas eu não posso editar nenhuma informação que está aqui, tá vendo?
Mas se na minha contagem tiver algum elemento que foi... Deixa eu até logar aqui, rapidinho, só para vocês conseguirem ver como é que é. Beleza? Aqui já estou com o perfil de gestora, tá? Então, aqueles itens, por exemplo, pode contestar nessas etapas de... A gente tem contestação de INM também. Não sei se foi essa a sua pergunta, Carlos. Beleza. A gente pode, como aferidora, né, ou aferidor, no caso, a gente pode contestar. Eu vou criar aqui como gestora só um item rapidinho, na medição. Aqui eu tenho, ó, já até é bom que vocês conseguem visualizar. Tenho aqui, já como perfil de gestor, eu posso incluir em lote, posso fazer a inclusão de um único item. A inclusão em lote eu vou mostrar rapidamente para vocês. Eu posso recuperar os elementos que já estão no baseline, posso criar um CRUD em lote e aí já demarcar quais são as funções desse CRUD. Posso listar as funções que não pertencem a um CRUD, são de vários ALIs diferentes, por exemplo, falando um pouco mais técnico, né? Então, eu posso aqui listar diversas medições e depois ir relacionando elas. Mas eu vou criar aqui um único elemento, pela função aqui de incluir item. E aí, vou criar aqui um teste. E vou dizer que ele é um INM. Uma referência XXX, beleza. Criei o elemento teste, que aqui está pontuando, né? E agora eu vou entrar lá como aferidor rapidinho. Na medição aferição, né, que é o que a gente está vendo. E aí eu tenho aqui, ó, o elemento teste que o analista acabou de, que o gestor, no caso, mas o analista também acabou de criar. Ele fica com essa interrogação porque foi um elemento que o analista ou o gestor criou depois que eu já iniciei a minha análise. Então, eu preciso me atentar que isso aqui é um item novo na contagem, né? Que eu posso, ao longo da divergência, o analista ou o aferidor, eles podem mudar de opinião, então eu posso inserir os elementos. E aí eu posso vir aqui da mesma forma aferir. Eu falo, eu concordo que é um INM, mas não desse tipo. Eu acho que é uma página estática e eu justifico. E aí, da mesma forma, eu guardo, né, a informação. E ele fica como divergido e já coloca para mim o que eu considero, né, como página estática. Se eu pegar aqui o editar aferição, só para vocês verem como é que é possível visualizar. Aqui, nessa grid, a gente vê o histórico, né? Consigo ver que o gestor criou um elemento na função do tipo COSNF que pontuava 0,6. E aqui eu posso ver que o aferidor falou que o tipo era outro. Então, apesar de ter aqui o mesmo valor, o tipo está incorreto. Então, a gente tem aqui a informação histórica, né? Eu não consigo alterar, eu consigo visualizar maior a justificativa, mas isso aqui é a base histórica que vai aparecer lá naquele relatório. Então, eu também não posso editar, ok? Respondi, Carlos, da sua dúvida? Acredito que sim, né? Show. Pessoal, alguma dúvida sobre o MESU? Vocês podem perguntar se quiser, porque o processo em si já terminou, ele é muito simples. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem sinalizar aí no chat, porque eu estou aqui olhando. E se o Cadu quiser complementar também alguma coisa. Priscila, eu só quero te agradecer, né? Agradecer por você ter separado esse tempo aí para a gente, né? Eu pretendo trazer pessoal assim que está no cotidiano lá do campo, né? Para esses eventos nossos aqui, que eu tenho certeza que enriquecem bastante. Depois, o pessoal que está participando, dá um feedback aí se ficou melhor, né, com essa dinâmica, dá um retorno aí para a gente tenta sempre aperfeiçoar esse trabalho aqui. Eu vou devolver a palavra para a Estrela, né? Nesse meio tempo, tanto eu quanto a Priscila aqui estamos olhando aqui essa caixinha, se surge alguma coisa, né? E a Estrela faz um encerramento para a gente, tá bom? Estrela, pega o bastão, por favor. Sim, obrigada. Então, para finalizar o nosso webinar, eu gostaria de apresentar as soluções que a Fato pode oferecer nessa área. Caso se confirme não haver um ruído de expectativa,
Com nossos serviços de gestão de fornecedores, você pode melhorar em até 30% os níveis de eficiência operacional nas suas contratações. O desenvolvimento ágil está entregando o que esperava? Em todo caso, pode haver um problema de expectativas. Para abordar essa questão, a Fato recomenda o benchmarking do seu desempenho contra o mercado. Dessa forma, esteja você satisfeito ou não, passa a ter uma referência independente e externa. E se no caso você já trabalha com métricas funcionais e quer otimizar seus resultados com uma medição feita por profissionais especializados, pode contratar a nossa fábrica de métricas que nós absorvemos todo esse serviço de medição para você. Aguardamos vocês, agradeço pela sua presença e muito obrigada.